Nos últimos tempos, órgãos de defesa do consumidor têm recebido muitas reclamações referente a ligações indesejadas, oferecendo empréstimos. Em alguns casos, assim que as pessoas se aposentam, os telefones não param mais de tocar. O especialista em direito do consumidor orienta as pessoas como agir. Bom, algo que está sendo muito recorrente no Brasil hoje é os golpes dos créditos consignados. As pessoas, a primeira pergunta que vem para o cidadão é: como que as pessoas conseguem esses dados? Então, existem quadrilhas especializadas, isso já foi matéria a nível nacional já. Então, o que a gente tem visto, e principalmente mais no interior, são pessoas sendo lesadas e, ao conseguirem, ou assim que já foram, já são aposentadas, ou assim que conseguem o benefício da aposentadoria ou qualquer benefício previdenciário que seja vinculado ao INSS, automaticamente no dia seguinte começa a ser perturbada, começa a sofrer ligação, começa a ser chamado, e a oferta incessante, indelicada, imoral, ilegal, coagindo até o consumidor, que na grande maioria das vezes não tem o discernimento, a condição sociocultural, até mesmo de saber o que está sendo oferecido, cai nesse golpe. A gente tem feito de várias maneiras e de várias pessoas, e pior, de várias instituições financeiras, ações para anular esses contratos, ações para revisar esses contratos, e o consumidor tem direito, além de anular e de revisar esses contratos, declarando a inexigibilidade, ou seja, a não cobrança desse contrato, o consumidor lesado ainda tem direito, e o que tem sido, inclusive, ratificado pelo Poder Judiciário, é uma indenização por dano moral, pelo golpe sofrido, pelo dano sofrido. É o que a gente tem visto e o que a gente tem feito, tem acompanhado na nossa comarca e região. A gente sabe que tem uma lei que protege esses dados. Funciona, não funciona? Como é que é isso? Na verdade, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei instituída agora, recente, e que as instituições públicas e privadas estão se implantando, estão se aglomerando, mas assim, a gente sabe que hoje o mundo é movido pela informação, muito mais do que o dinheiro é a informação. Então tem que se buscar, na minha opinião, a forma como essa informação chega de forma sorrateira nesses cadastros, nesses bancos, nesses birôs de crédito que a gente chama, e que as pessoas começam a ligar de forma incessante. E aquela história, aquela se colar, colou. O consumidor às vezes vê um crédito na conta dele e ele não sabe qual que é a origem. Ele não tem nem discernimento, conhecimento para saber que aquilo é um empréstimo, ou se aquilo é um aumento que ele sofreu, ou se aquilo é uma bonificação que ele ganhou do INSS. E não por má fé, por desconhecimento mesmo da modalidade e por não acreditar se tratar de um empréstimo, porque ele não consentiu, ele não buscou, ele não foi a nenhuma agência e foi acreditado o valor para ele. Então o judiciário, o que eu posso afirmar é que ele tem se sensibilizado para isso e tem obrigado essas instituições financeiras que fraudam esses empréstimos, e eu falo frauda porque já existe inclusive instauração de procedimento criminal a nível nacional contra esses bancos, no sentido de se orientar o consumidor a perceber algo que ele não contratou, que ele não contraiu, buscar um advogado, buscar os órgãos de proteção ao consumidor, registrar sua reclamação, mostrar sua insatisfação e resignação. Não pode, de forma alguma, cair naquela do se colar, colou. Então, se você não pediu e tenha consciência de que não solicitou isso, busque os seus direitos, pleiteie os seus direitos, vá ao Poder Judiciário, vá aos órgãos de proteção ao consumidor para fazer valer os seus direitos. Nos casos das ligações, que são várias, e hoje as operadoras trabalham muito com aquele equipamento que embaralha, toda hora liga de um número diferente. Então, como identificar quem é o banco, quem é a operadora que está ali oferecendo aquele empréstimo, que está ali te dando o tempo todo? Aí está a dificuldade. Então a gente precisa ou gravar a ligação, ou cadastrar o número naquele Não Me Perturbe, que é um site vinculado até ao Ministério Público de Minas Gerais, que é o que proíbe, em Minas Gerais existe a legislação da proibição de recebimento de telemarketing. E a gente sabe que, como você disse, aquelas urnas eletrônicas em que os números eles são 10, 12 números diferentes e que cada ligação você recebe de um número diferente. O ideal, e esse é o problema, é a comprovação de qual é aquela instituição.
Então, se conseguir gravar ou se conseguir reproduzir alguma coisa que seja dessa ligação, servirá como prova, dada a necessidade de se apontar quem é o agente que está infringindo a lei. Basta para isso. Porque o resto, Vitor, é muito tranquilo. A gente vê e verifica a incidência de ligações no histórico de chamadas, 10, 12, 18, 14. Já tive consumidores no escritório que tiveram 20 ligações em um espaço de 2 horas, 3 horas. Você bloqueia um número, liga de outro. Você bloqueia um número, liga de outro. E isso por si só, principalmente nesse mundo moderno, tempo equivale a dinheiro, tempo é dinheiro, aquela expressão que a gente sempre ouviu, ela cada dia mais atual, cada dia mais presente nas nossas vidas, na vida do mundo globalizado, numa vida corrida. E isso também, essa ligação de forma importuna, de forma que vai importunar, né, inoportuna, que vai te buscar, você para atender, então vai quebrar o seu compromisso, quebrar seu raciocínio no trabalho, deixar de fazer algo para tentar atender esse telefone. Isso já está consolidado na justiça que isso é um dano indenizável, ou seja, o consumidor terá o seu direito à indenização também por essas ligações excessivas.